Então, olá a todos e a todas, né? Nós estamos aqui em mais uma videoaula e agora eu vou ter uma conversa com o professor Frederico Riani, que vai falar sobre gestão de risco no setor público. É uma das nossos pontos da disciplina de administração e financiamento da educação pública e a gente optou, o professor Frederico é responsável por esse conteúdo, a gente então optou como é que nós estamos fazendo para fazer uma conversa. Então, Fred, como é que a gente chama? Fred Riani. Então, Fred, passo a palavra para você saudar os nossos alunos aí, né, nessa atividade. Está ótimo, professor Tanuri, muito obrigado. É uma satisfação muito grande estar aqui, contribuindo na disciplina, a partir de uma experiência que a gente tem na própria universidade, né? Eu desejo que os alunos façam um bom proveito, que isso seja realmente um ponto de partida para que os alunos comecem a refletir sobre a gestão de riscos e na administração pública, mas especialmente onde eles estão inseridos. Então, dou boa-vinda a todo e toda aluna aí do nosso curso, né? E vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre gestão de riscos. E para a gente começar a falar sobre gestão de risco, o ponto de partida é falar sobre governança pública, né? A gente escuta muito a palavra, a expressão governança, muito ligada à iniciativa privada, né? Mas pouco vinculada ao setor público, né? Mas o que é essa governança, né? Olha, a governança é um conjunto de instrumentos que o gestor, seja ele público ou privado, se apropria para poder buscar a excelência na administração, né? Para que os objetivos daquela organização, daquela instituição, sejam alcançados efetivamente. E um desses instrumentos é a gestão de riscos, né? E o que é essa gestão de riscos? Olha, qualquer atividade humana tem risco, né? Se eu ficar em casa, eu moro perto do aeroporto, o avião pode cair aqui e pode criar uma catástrofe na minha vida, né? Se eu andar na rua a pé, posso ser atropelado por uma bicicleta, por um carro, por um caminhão, etc., né? Então, qualquer coisa que a gente faça na vida, a gente corre algum risco, né? Desde os mais elevados até os mais singelos, né? Andando na rua, posso pisar no chiclete e ficar grudado no meu sapato, mas é diferente do risco de eu ser atropelado, né? Então, o que a gente precisa é começar a identificar aquele risco que ele é efetivo para a nossa organização. E por que usar isso, né, adaptar isso para a administração pública, o setor público? Porque o Estado existe, tem a sua razão de existir, porque ele precisa intervir na realidade social para poder cumprir os objetivos fundamentais que a Constituição estabelece para ele. E o Estado brasileiro, diante de toda a desigualdade econômica e social que se apresenta na nossa sociedade, ele precisa ser um Estado intervencionista, ele precisa ser um Estado que vá gerar serviços públicos de qualidade, obras públicas de qualidade, para o brasileiro, para a brasileira, para aquele indivíduo que esteja aqui em nosso território, né? Então, a gente precisa se utilizar de todos os instrumentos de gestão pública para que a gente possa proporcionar uma qualidade muito elevada o serviço público. Eu costumo dizer que nós não podemos medir o serviço público da mesma forma que se mede o serviço privado, porque as finalidades são completamente diferentes, né? O serviço público ele não tem a finalidade lucrativa, ao contrário, né, a finalidade dele é intervir e proporcionar ao cidadão condição de vida digna, é buscar a realização de um princípio constitucional, é o chamado princípio da dignidade humana. E, para se fazer isso, tem custo, gasta dinheiro. Então, o Estado não pode ser medido pelo custo do seu funcionamento. O Estado precisa ser medido pela qualidade, pela efetividade, pela qualidade daquilo que ele está proporcionando ao cidadão. E aí a gente precisa entrar com esses instrumentos, dentre os quais, como eu falei, a gestão de risco. Por quê? Porque na gestão de risco, a gente tem a possibilidade
de mapear, identificar aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, tendo em vista uma finalidade específica, né? A gente precisa identificar aquilo está inserido num contexto, e dentro desse contexto, quais são as possibilidades, as probabilidades de algum evento interferir naquele processo em que a gente está inserido e, lá na ponta, inviabilizar ou, pelo menos, viabilizar de uma forma inadequada a prestação daquele serviço, né? Então, a gente, na gestão de riscos, o que a gente faz primeiro, vamos identificar aqueles processos que, para a minha organização, para a minha instituição, eles são decisivos, eles são os mais relevantes, né? Depois disso, nós precisamos identificar eventos, ações em que a gente está inserido no contexto, a gente está inserido no meio ambiente. Então, a gente precisa identificar as ações, os eventos que podem interferir nesse nosso processo e prejudicar a prestação do nosso serviço lá na frente, né? E aí, identificado esse ponto, né, qual é o evento de risco, aí a gente começa a fazer uma outra análise, uma outra observação. Olha, ótimo, se eu não tivesse na minha organização nada que viesse a conter, a mitigar esse risco, qual a probabilidade dele acontecer? Uma probabilidade muito alta. E qual é o efeito que isso vai causar? É um efeito muito grave? É um efeito menos grave? Né? Para que a gente comece a conhecer esse processo efetivamente. Se o risco ocorrer, que tipo de risco é esse? É um risco do ponto de vista jurídico, que nós estamos violando uma norma? É um risco do ponto de vista da imagem da instituição? É um risco com relação à prestação do serviço efetivamente? Ou é um risco com relação à integridade? Né? O que é integridade hoje para o setor público? É tudo aquilo que viola comportamentos éticos, que possibilita ações ou gestões fraudulentas, corruptas, né? Então, o nosso processo ele está sendo adequado para a gente mitigar esses riscos. A gente começa a fazer uma outra avaliação. Primeiro, a gente faz a avaliação inicial dos riscos que a gente não tivesse nenhum controle, a gente correria. Aí a gente começa a passar agora para analisar, tendo em vista os nossos processos, o que existem nesses processos para mitigar o risco ou para evitar que o risco venha a acontecer. E, a partir dessas duas análises, né, a gente vai ter um resultado. Olha, é um risco alto, é um risco muito grave se ele vier a ocorrer, mas a gente tem toda uma estrutura de proteção, de planejamento, que vai impedir que o risco ocorra, ou, se o risco ocorrer, ele vai ser um risco menor, ele não vai ter aquele efeito catastrófico na organização, na gestão, né? Se ainda assim, a gente fazendo essa avaliação, a gente chegar à conclusão que, olha, é preciso tomarmos outras providências, é preciso que a gente crie novos mecanismos de controle, de monitoramento, para que o risco nem chegue a ocorrer, né? Então, aí a gente vai começar a elaborar uma política de gestão de riscos, né? Mas o que é a política de gestão de riscos? Olha, a política, quando a gente está falando política, assim, né, a gente está falando um conjunto, um arcabouço de coisas que tem por finalidade chegar a algum lugar. Quando a gente está falando política de gestão de risco, significa que a gente tem que ter uma metodologia definida, a gente tem que ter os responsáveis pela elaboração e condução dessa política definidos, a gente tem que ter uma matriz de risco definida, porque há várias possibilidades de se fazer essa gestão de riscos, né? E a gente precisa ter esse plano de ação para mitigar o risco, né? E aí, nesse plano de ação, professor Tanure, se quiser me interromper, pode me interromper, senão eu vou ficar falando aqui direto. Eu acho que... você está me escutando, né? Sim, eu acho perfeito. que é o seguinte,
Eu queria fazer uma observação, Piano, é o seguinte, a gente está há muito tempo no setor público, né? Você está em vários, nossa, nós estamos há muito tempo no setor público. Essa questão do risco, ele não era, vamos dizer, ele não estava na nossa agenda. A gente entende sobre, a gente não estava na nossa agenda. Ele começa, agora está na nossa agenda. Inicialmente com os órgãos de controle, né? Perfeito. No caso federal, seria o TCU, o CGU, e a mesma coisa a gente fala aí para o Estado, né, que a gente tem 220 alunos do Estado, e a mesma coisa para a Prefeitura de Ubar. Então, acho que é isso. Eu acho que também o importante é que a gente faça esse cotejamento, que é o seguinte, isso é uma função estratégica, né? Então, vamos tentar dar algum tipo de exemplo, só para contribuir. Então, por exemplo, aqui na universidade, vamos citar 2 riscos aqui. Por exemplo, o primeiro risco, quem é da universidade sabe o seguinte, que a gente tem um fornecimento de energia em alta tensão pela CEMIG. Eu tenho 2 grandes transformadores na subestação principal. Se um desses transformadores pararem, o que vai acontecer? A universidade pode ficar, por hipótese, vários dias sem energia. Isso é um risco. Então, eu tenho que planejar. A gente já pensava nisso, mas, como você fala, eu vou ter que mitigar alguma coisa. A mesma coisa, vamos supor, se deu algum problema de algum tipo de contrato aqui de terceirizado, de gestão de contrato de terceirizado. O que vai acontecer? A universidade pode parar, como a mesma coisa o Estado também, em determinada coisa, pode parar. Então, a gente tem, como você fala, a gente tem que identificar aqueles riscos que são, vamos falar assim, estrategicamente importantes e a gente fazer dentro disso o que é uma mitigação sobre essa questão. Acho que é mais nesse sentido que a gente coloca. Então, assim, o risco virou agora, está na agenda de nós que estamos no setor público. Como é que você falou com muita tranquilidade? Isso era muita iniciativa privada. Agora ele aparece, quer dizer, no setor público. Então, acho que era um pouco essa minha observação, e aí eu falo também, não só como professor, mas como gestor, né, de uma reitoria grande, e até antes da gente estar gravando isso aqui, eu estava numa reunião com um grupo de 15 pessoas, a gente está discutindo risco no setor nosso aqui de manutenção de elétrica, é mais ou menos nesse sentido. Tá? Não, perfeita colocação, Canori, muito pertinente mesmo, né? A gente costuma fazer o controle, mas a gente faz o controle meio que informal, né? A gente no Brasil, de um modo geral, as políticas públicas, por exemplo, elas têm muitas políticas públicas excelentes, mas a gente tem poucas políticas que têm um monitoramento, controle, fiscalização eficientes. Então, a gente não sabe para onde a gente está indo. E quando a gente fala na política de gestão de risco, a gente formaliza isso. E qual o aspecto interessante dessa formalização? Primeiro, porque a gente atribui dono àquela ação, né? Sempre tem um gestor que é o responsável por aquilo. Então, ele tem muita tranquilidade enquanto gestor, porque ele sabe, ele poderá ser cobrado, mas ele sabe qual cobrança que poderá vir para ele. As coisas não estão vagas, abstratas, que aí vem um órgão de controle, uma auditoria, e qualquer coisa que se apresente ali, o auditor pode começar a questionar a ação efetiva desse gestor. Mas quando está no papel, quando está formalizado, quando está aprovado, você sabe, enquanto gestor, o que pode ser cobrado de você. Você sabe o que efetivamente você precisa fazer. Isso dá tranquilidade, dá segurança para trabalhar. Eu acho que esse é um aspecto muito importante. E aí, se eu sou o dono daquela ação, se eu sou o dono daquele plano de mitigação do risco, por exemplo, eu tenho como fiscalizar se o plano está sendo cumprido efetivamente. Eu tenho como fiscalizar se todos aqueles passos que precisam ser dados estão sendo dados. E aí a gente tem até como cobrar. Depois, um subordinado meu pode chegar para mim e falar, Soriano, mas você não fez isso. Então, eu não estou fazendo a minha parte, mas você não fez a sua parte. Então, a gente tem como atribuir responsabilidades, que no serviço público, isso era um pouco deixado de lado. Né? Então, a gestão de risco ela também permite a gente cobrar de quem tem responsabilidade e dar a quem tem responsabilidade uma segurança na gestão, porque ele não vai ser cobrado sobre aquilo que não lhe compete, não lhe diz respeito. Né? Então, por isso que eu acho que, né, nesse processo de gestão de risco, na elaboração do plano de ações para mitigação de riscos, a gente tem que ter muito claro, né, qual a finalidade,
quais são os atores envolvidos, se a gente vai assumir o risco ou não, porque às vezes o risco é tão pequeno e o custo para poder conter esse risco é tão elevado que não vale a pena. A gente pode falar assim, não, eu vou assumir esse risco. Então, quando a gente tem uma política de gestão de riscos, a gente tem, inclusive, essas possibilidades de assumir efetivamente que alguns riscos poderão ocorrer, mas tendo em vista aquele quadro, há riscos mais elevados que poderão impactar negativamente mais a minha prestação de serviço, e, em função disso, eu vou colocar os meus esforços, as minhas energias, para poder conter um eventual risco dessa natureza, e não um risco que é pequeno, né? Porque aí a gente acaba começando a trabalhar muito na burocracia, e você impede a o efetivo cumprimento daquela missão, daquela organização, daquela instituição, né? Agora, Renan, é o seguinte, eu acho que existem vários métodos, mas uma coisa eu te falo aí, não só numa questão teórica, mas como gestor, né? A experiência de você envolver as pessoas dos setores na elaboração desses riscos, ele é de fundamental importância. É uma dinâmica muito interessante, porque você, às vezes, na medida que você está fazendo esse levantamento, né, de risco, você vê várias coisas que deveriam ter sido, deveriam ser realizadas e não foram realizadas. Então, a gente vai fazer um processo de seleção. E é importante, a gente também falar para todos aí, por exemplo, numa escola, seria interessante que se reunisse todas as pessoas para definir quais são os riscos inerentes àquela, vamos dizer, àquela escola, um determinado fator, e a gente fazer uma construção coletiva de mitigação. A gente tem feito isso aqui na universidade, tem dado certo desse jeito, porque também se faz um processo de envolvimento de todas as pessoas dentro desse processo. Então, também fica aí né, uma dica, né, uma recomendação para que a gente possa trabalhar isso como realmente, vamos falar assim, um instrumento, uma ferramenta, eu evito falar um pouco assim, mas assim, como realmente de gestão, e não como diz você, só para cumprir campeonato. Não tem jeito, a gente tem que incorporar com isso. Então, acho que essa seria a minha contribuição nesse momento aqui. Perfeito, porque, inclusive, tem uma... você já deve ter se deparado com isso na universidade, como eu também, né? Isso é uma mudança de cultura. E toda mudança de cultura tira as pessoas da zona de conforto. E aí você vem com uma ideia, aí as pessoas já falam assim, mas eu faço isso há 30 anos, por que eu vou ter que mudar? Né? Porque o mundo mudou, porque as coisas mudaram, porque a sociedade cobra mais eficiência e efetividade do servidor público, né? E quando a gente insere os servidores nesse processo, a gente ganha muito. Primeiro, porque quem está lá na ponta sabe, grande parte das vezes, mais do que a gente, os problemas que tem lá, para resolver lá na ponta, né? Então, isso é muito importante, porque quem está num escalão acima, muitas vezes, não tem a dimensão efetiva daquele processo, né? Então, isso é muito importante. Mas é muito importante porque o servidor se sente partícipe da construção disso, né? Não é uma coisa que é imposta de cima para baixo, mas é uma coisa que é construída a partir da base. Então, é até importante essa questão, porque você legitima o processo. Legitimando o processo, as pessoas não vão virar e falar assim, estou perdendo meu tempo fazendo assim, porque ele compreende que isso é algo que vai, num primeiro momento, tomar o tempo dele. Mas, num segundo momento, isso vem para economizar tempo, porque não vai ter processos corretivos, não vai ter que, eventualmente, assim, por uma infelicidade, alguma irregularidade, chegou até um órgão de controle, vai ter que responder um processo administrativo. Isso tudo diminui. Então, aquele tempo que se gasta inicialmente identificando o problema, o evento de risco, buscando mitigar, depois isso é muito mais interessante para a gestão, porque não vai ter que ficar apagando incêndio o tempo inteiro, mas vai ter tempo para poder se planejar, tempo para poder buscar novos planejamentos para que aquela função institucional realmente seja implementada da melhor maneira possível, com a maior eficácia e efetividade possível.
Viane, deixa eu te falar, lá na leitura dos textos, que eu também você tem colocado, e você também tem fornecido para a gente, que você que é na universidade, que tem capitaneado essa questão dos riscos, né? Existem alguns conceitos que seriam legais também, eu acho que você falar, que seria a questão do risco inerente e os riscos residuais, né? Perfeito. Eu acho que é uma questão mais teórica, mas eu acho que vale a pena, porque lá nos seus textos, né, os nossos alunos vão ler sobre isso, então acho que seria legal assim, você fazer um tipo de abordagem em cima disso aí. Tá? Perfeito. Né? Essas duas definições, elas são fundamentais para qualquer metodologia que se adote como uma política de gestão de riscos em qualquer instituição. Né? O risco inerente é aquele risco que existiria em qualquer lugar. Então, se avalia primeiro o que esse risco efetivamente representa para uma instituição, independentemente da instituição ter ou não ter qualquer ação de controle. Então, parte do pressuposto que não existe nenhuma ação de controle, não existe nenhuma ação mitigadora do risco, mas existe só o evento de risco. E aí, o que isso representa? Né? Qual a probabilidade de ocorrer aquele evento, né? Se é pequena, se é média, se é alta, né? E ocorrendo, qual é o dano causado? Se é um dano muito elevado ou se é um dano irrisório, irrelevante, né? Então, a gente faz primeiro essa análise abstrata, sem analisar a instituição em si e o que ela já tem para conter, para inibir esse risco, né? Então, isso é o risco inerente. Aí depois faz uma avaliação do risco residual. Olha, esse é o risco inerente, mas nós já temos as ações A, B, C, D, que inibe a ocorrência desse evento de risco, né? E a partir dessa situação, como é que nós estaríamos com o nosso evento de risco? Ainda seria um risco que é muito elevado de ocorrer? Se ocorrer, que tipo de dano ele poderia causar? Então, a gente tem aí o risco residual. Aí, esse risco residual, é em cima dele que a administração vai trabalhar. Olha, o risco residual é muito pequeno, então, assim, eu não preciso fazer nada. Não, o risco residual é elevado, a probabilidade dele acontecer é alta, e se ocorrer, o dano é muito elevado. Então, em função disso, que ações estratégicas eu vou implementar para evitar a ocorrência desse evento de risco residual, né? Então, a gente trabalha basicamente com esses elementos. Primeiro, identificar o risco inerente. Segundo, identificar o risco residual. E terceiro, fazer uma análise sobre o risco residual para identificar se há necessidade ou não de fazer um plano estratégico de ações para poder mitigar ou inibir a ocorrência do risco. Outra coisa também, que na hora que a gente está vendo os textos e a gente está praticando, é importante que todos entendam que, além disso, de você identificar, é de fundamental importância que você analise o que é a frequência desse evento do risco, né, e o seu impacto. Né? Então, isso. É o seguinte, quanto mais a frequência dele aparece, né, quanto mais é a frequência e quanto é maior o impacto, ele tem que ter um olhar, vamos falar assim, um olhar um tanto quanto mais assim, cuidadoso do gestor e do grupo, para que você faça os planos de mitigação. Isso também, eu te falo também de forma prática, é um grande exercício, Né? De novo, assim, você está colocando o papel, você está discutindo com a equipe, falando o seguinte, esse é um evento, tá? O evento está acontecendo, tá? Qual que é a frequência dele e qual que é o impacto? Às vezes o impacto pode ser muito pequeno, mas a frequência é muito grande, assim por diante. E você pode ter aquela coisa extremada, né, Rian? Assim, tipo assim, o impacto é elevado e a frequência é muito mais elevada. Então, você começa a fazer o que a gente chama na administração de uma administração estratégica, nesse sentido. Então, acho que seria também legal a gente explorar um pouquinho essas questões que eu acho que você também vai fazer, não tenho certeza que você vai fazer um trabalho onde é que as pessoas vão poder se apropriar desses conteúdos, né? Mas ele vai trazer para a sua realidade explicar alguma coisa de risco e até vamos ter alguns cotejamentos, uma mitigação a isso. Exatamente. Né? A ideia é que realmente os alunos se apropriem desses conceitos e, dentro da realidade deles, né, eles tentem utilizar isso. Né?
Então, a partir desses conceitos mesmo, porque, às vezes, o que você falou, às vezes você tem uma ação que ela pode aparecer, ela vai aparecer, mas o efeito disso, né, o dano causado é pequeno. Mas, outras vezes, você pode ter, sim, uma ação que é difícil aquele evento ocorrer, mas, se ocorrer, é uma catástrofe. Então, mesmo a possibilidade de ocorrer sendo baixa, mas o dano, o risco que vai causar, o evento de risco vai causar um dano tão elevado que é necessário a gente tomar providências que sejam proativas, que antecedam a existência daquele evento, exatamente porque, se ocorrer o evento, a catástrofe é muito elevada. Então, o tempo inteiro tem esse exercício, né, na gestão, esse exercício de identificar, vai ocorrer, pode ocorrer, a possibilidade de ocorrer é alta, é baixa, mais ou menos, e da mesma forma, ó, se ocorrer, a catástrofe é elevadíssima, ou então, se não, se ocorrer, a gente vai ter algum dano, mas o dano é contornável, a gente tem como mitigar esse dano de alguma forma, né? Então, o tempo inteiro, a gente precisa fazer essa avaliação da frequência, de um lado, do outro lado, do impacto, né, que desde um impacto baixo até uma catástrofe, e o que eu farei para poder evitar ou que a frequência seja elevada ou que o dano seja muito elevado. Acho que esses são os fatores interessantes que a gente possa ser colocado. Renan, acho que a gente, pelo menos, abordou, assim, de uma forma geral, todos esses aspectos, né, que aí cumpre esse papel dessas videoaulas que a gente está fazendo e está tendo uma grande aceitação pelos nossos alunos, e de dar mesmo um panorama, né? Sim. E desse panorama a gente ir para a leitura dos textos. A gente também sempre está solicitando que, primeiro, né, escute essa videoaula, né? Essa nossa videoaula pode ser também como se fosse um podcast, né? Fala, a gente não está apresentando, não tem nenhum tipo de apresentação, né? Então, acho que cumpre desse papel que tem isso aí. Aí eu não sei que você passo para você, né? Mais alguma coisa que você acha interessante ser falado, né? Só para concluir, eu queria deixar uma visão minha sobre esses processos, né, de governança do Estado, né? Muitas vezes alguns criticam e acham que isso não deveria ser aplicado na gestão pública, mas que isso é instrumento da iniciativa privada. Mas eu tenho como referência para mim, enquanto servidor público, que a gente tem um patrão muito grande e que precisa ser muito exigente, né, que é a sociedade, de um modo geral. E a gente precisa dar retorno a essa sociedade, retornos positivos, retornos com relação à eficiência, retorno com a prestação de serviço de qualidade. Então, eu vejo esses instrumentos de governança como uma possibilidade de nós aprimorarmos o nosso processo de gestão e darmos muita transparência a esses processos de gestão para que a sociedade possa nos valorizar enquanto servidores públicos, né? Então, eu queria só concluir com essa minha fala, porque eu consigo enxergar hoje uma importância muito grande nesses instrumentos, numa sociedade em que o povo é o detentor do poder e nós trabalhamos para a sociedade, para esse povo, né? Então, nós precisamos contribuir de uma forma muito eficiente, efetiva nesse processo. Muito obrigado aí, professor, por batermos esse papo aqui, e espero que esse nosso diálogo tenha cumprido o papel dele. Muito obrigado. Deixa eu só te falar um negócio aqui, antes, gente. Nós estamos fazendo, gente, essa gravação no dia 31/10/2022. Nós estamos fazendo essa gravação depois, né, do pleito eleitoral para presidente, né? Então, com certeza, eu queria reforçar as questões que a gente está falando. A gente está há muito tempo servidor, todos são servidores nesse curso, né? A maioria, a grande maioria. É o seguinte, da importância desse momento político que a gente vai ter na questão da economia. Então, é o seguinte, o nosso gasto na atividade pública vai ter que ser um gasto muito bem elaborado, né? Muito bem
muito bem assim, muito critério, porque realmente é o seguinte, nós vamos passar por momentos, né, da economia que não tão fáceis. Então, acho que essa questão do risco vai ser interessante, e como você diz aí, né, e a gente também já estudou, todo mundo já estudou aquele modelo, né, de administração pública gerencialista, não é trazer as ferramentas, né, da iniciativa privada para a iniciativa pública. Esse negócio, algumas coisas dão certo, outras coisas a gente precisa, mas a gente precisa, como você diz, eficiência, eficácia, transparência. Então, acho que é de fundamental importância que a gente tem isso aí. Ô, Riane, foi um prazer participar contigo meu. aqui, né? Então, acho que foi legal. Então, gente, um abraço a todos aí. Espero que tenham gostado, né? Então, eu estou fechando aqui. Tudo de bom para vocês. Até logo. Ótimo, um abraço para todos os alunos e alunas.